Este é o nosso canal Virada na Consciência. Eu sou Ricardo Ferreira e já de antemão quero pedir você que ainda não é inscrito, você que caiu de paraquedas aí em nosso canal, inscreva-se, cara, compartilha, espalha para todos que você ama, para todos que você conheça esse conteúdo, tá ok? E hoje eu quero falar de um personagem bíblico que nos ensina muito e me inspira de maneira pessoal. Eu quero falar sobre Caleb. E a pergunta que eu quero fazer antes de entrar no texto é: você sabe para onde você vai? Você sabe para onde você vai, meu amado? Porque deixa eu te dizer, tem uma frase que diz, meu amado, que quem não sabe para onde vai, não vai chegar a lugar nenhum. Quem não sabe para onde vai, não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu costumo dizer que até lugar nenhum também é lugar. Até lugar nenhum também é lugar. Porque deixa eu te falar, amado, até o ato de não escolher também é escolha. Ok? A Bíblia diz no profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2, o povo que andava em trevas, ok? Estavam caminhando, estavam prosseguindo, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra e da morte resplandeceu a luz. Ou seja, eles andavam, diz a Bíblia, em trevas, na escuridão. Eles viram a luz, mas não quiseram caminhar na luz, continuaram caminhando, chegaram a um destino. Eles não sabiam para onde ia, mas ainda que não sabia para onde ia, chegaram a um destino. Então, ainda que você não sabe para onde você vai, você ainda vai chegar em algum lugar. Então, lugar nenhum também é lugar, ok? Eu quero falar de alguém, meu amado, eu quero falar de alguém, Caleb, que ele sabia muito bem para onde ele ia, o que ele tinha recebido por promessa. Tem uma frase de um homem de Deus que também me inspira muito, que é de Martin Luther King, desse livro aqui. Um dia eu vou falar sobre ele, sobre esse livro aqui, Martin Luther King, Um Apelo à Consciência. Uma frase de Martin Luther King, ele diz: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Então Martin Luther King, ele nos chama a caminhar, a prosseguir, a perseverar, a ir avante. E Caleb era alguém assim, Caleb era alguém obstinado pela promessa, pelo destino que ele recebeu. A Bíblia diz assim em Josué capítulo 14, versículo 6 em diante: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cade-Barneia. Por causa de mim e de ti, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, oh glória. Então, ou seja, ainda tem homens de Deus, ainda tem servos do Senhor. Todo mundo quer título, todo mundo quer patente, todo mundo quer ser bigode grosso, todo mundo, amados irmãos, quer ser evangelista, quer ser profeta, quer ser apóstolo, quer ser bispo, bispo primaz, mas ninguém quer ser servo do Senhor. E Caleb falou: tu sabes a palavra que o Senhor deu a Moisés, servo do Senhor. Me enviou a Cades-Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Caleb está falando: eu não me deixo influenciar com quem para, eu não me deixo influenciar com quem apostata, eu não me deixo influenciar com quem é vencido pelo pecado, eu não me deixo influenciar por quem olha para as adversidades, eu não me deixo influenciar por aqueles que olham os gigantes, eu não me deixo se influenciar por aqueles que olham os demônios, eu não me deixo influenciar por aqueles que querem desistir sem antes lutar. Os meus irmãos fizeram derreter o coração do povo, porém eu perseverei em seguir ao Senhor. Ele disse que ele trouxe resposta. Nós devemos dar uma resposta adequada, amados irmãos, a Deus. E ele disse: como eu senti no meu coração, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Porém, eu perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, aleluia, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já estou da idade de 85 anos, passou-se 45 anos, e olha a postura de Caleb.
E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Caleb está falando, não importa o tempo da promessa, não importa o tempo que o Senhor prometeu. Eu sei que se Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele é fiel, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Podendo Ele dizer não cumpriria ou falando não aconteceria, Ele é fiel. A Bíblia diz em Jeremias 1:12 que Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Salmo 33:9 vai falar, falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Se Deus prometeu, vai acontecer. E Ele nos deu um destino, Ele nos deu uma terra, Ele nos deu uma promessa. E Caleb nos ensina, amado, a perseverar. E a Bíblia vai dizer de Caleb em Números 14:24, algo de que a gente precisa se apropriar, como disse aqui em Josué 14 de Moisés. Mas em Números 14:24, a Bíblia fala também de Caleb, da postura de Caleb. A Bíblia diz assim, porém meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, ali está falando do espírito de Caleb, não está falando do Espírito Santo não, amado. Está falando da natureza de Caleb. Está falando, houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra em que entrou e a sua semente a possuirá em herança. Então houve no espírito de Caleb um espírito de perseverança, um espírito de guerreiro, um espírito de prosseguir, de avançar, de transpor, de lutar pela terra que Deus prometeu. Caleb está falando, eu vou ser santo independente da adversidade, eu vou viver uma vida reta, eu vou se apoderar da promessa que eu recebi da parte do meu Deus. Então Caleb sabia para onde ia, amado. Caleb sabia para onde ia. E quando o assunto é o reino de Deus, amado, se requer mais determinação, se requer alguns pré-requisitos. E a Bíblia falou acerca de Caleb, Caleb, meu servo. Caleb, meu servo. E nós devemos prosseguir pelo caminho estreito, amado. A escolha do caminho estreito. Mateus 7,13 vai dizer, entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há a que o encontrem. Amado, mais de 2 milhões de pessoas saíram do deserto e só Josué e Caleb e suas famílias entraram na terra prometida. Ok? Então, muitos vão ser chamados, diz a Bíblia, mas poucos serão os escolhidos. Então a Bíblia chamou Caleb de servo. Eu não faço questão, amado, de me chamarem de pastor. Eu não faço questão de nada de ser reconhecido como pastor. Eu quero ser reconhecido como servo do Senhor, como um amado de Deus, como um servo bendito do Senhor Jesus Cristo. Deus deu testemunho de Caleb, ele falou, porém meu servo Caleb, entretanto meu servo Caleb, todavia meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Nós devemos, amado, se contentar, essa é a palavra, em ser servos do Senhor. Todo mundo, amado, gosta de patente. O que você é? Não, eu sou cantor, eu sou cantora. O que você é? Eu sou presbítero. Não, o que você é? Não, eu sou evangelista. Não, o que você é? Não, eu sou diácono fulano de tal. Quando você chega na igreja para pregar, qual é o cargo do irmão? Servo. Quando fala servo, as pessoas dão um passo para trás. Mas como assim? As pessoas não se contentam em serem servas do Senhor, amado. Amado, servo aqui, ele não está falando na condição de escravo cego, sem emoções. Cego aqui é no quesito de obediência ao Senhor, o seu Deus, a quem ele ama. É isso que a Bíblia quer dizer. Jesus, ele falou sobre isso. João 15:14 em diante vai dizer, vós sereis meus amigos. Ah, então eu sou amigo de Deus, glória a Deus. Aí ele continua, vírgula, se fizerdes o que eu vos mando.
Versículo 15. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer. Lembra que ele falou, eu não posso ocultar nada de meu servo Abraão, porque Abraão era conhecido como amigo de quem? De Deus. Então, Abraão era servo, Deus não ocultou e era amigo, porque Abraão obedecia a Deus. Lucas 6,46, a Bíblia diz em diante, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? E qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Por quê? Porque não estava fundamentada sobre a rocha, porque ouviu a palavra e não cumpriu, porque ouviu a palavra e não obedeceu. Foi um homem insensato, como diz a palavra do Senhor. Deixa eu te dizer, meu queridão, minha queridona, Mateus 7:21, Jesus falou, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Aleluia. Deixa eu tomar meu cafezinho, que eu amo meu cafezinho. Então nem todo que diz Senhor, Senhor, amado, vai entrar, mas só aquele que faz a vontade. Então a primeira característica de Caleb que eu quero abordar é que Caleb era servo. Segundo, Caleb era íntegro. Caleb era inteiro, completo. Caleb era sincero, era reto. Caleb não se misturava, Caleb não tinha um comportamento quando estava com alguém aqui e quando estava com alguém lá. Caleb era o mesmo, irmão. Caleb era íntegro, verdadeiro, sincero, perseverante, amado. Porque Deus não trabalha com dubiedade, Deus não trabalha com pessoas que têm dubiedade de caráter, que têm dupla personalidade, que mostra uma coisa quando está na congregação e mostra outra coisa quando está fora dela. Deus trabalha com quem é verdadeiro, Deus odeia a hipocrisia, meu amado. Tiago 4,8 diz assim a Escritura, achegai-vos a Deus e Ele se acolherá a vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração, entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, ou a presença, como diz essa tradução aqui, a presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago disse, vós que tem a mente dividida pelas paixões, ou seja, quer Deus, mas quer o mundo, quer a santidade, mas quer o pecado, quer a fidelidade, mas ao mesmo tempo é infiel. Não existe isso, meu amado. Ou a gente é, ou a gente não é. Entendeu? Deus não tem problema com o pecado, não. Deus quer sinceridade. Adão, tu comeste do fruto que eu disse para não comer, foi a mulher que tu me deu. Ele não perguntou nada sobre a mulher. Ele falou se Adão tinha comido ou não. Era só Adão ser sincero, fiz. Mas hoje as pessoas têm dificuldade de confessar pecado, amado. Entendeu? Porque não é íntegro, não é sincero, não é verdadeiro. As pessoas usam máscara. Todo mundo usa máscara hoje em dia, amado. Todo mundo é bonitão. Todo mundo é perfeito. Vida íntegra. Provérbios, olha o que a Bíblia fala sobre integridade. Integridade também pode ser substituído por sinceridade, ok? Provérbios 10:9 vai falar, quem caminha com integridade, outra tradução vai falar, quem caminha com sinceridade anda em segurança, mas quem segue por trilhas tortuosas será descoberto. Provérbios 28:6 vai falar, é melhor o pobre que se mantém íntegro do que as atitudes perversas, ainda que rico. Ele está falando, é melhor ser pobre e íntegro do que rico e caminhar em atitudes perversas. Tito 2:7 em diante vai falar, que o teu modo de agir seja exemplar em tudo, na teologia, mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia, irrepreensível, para que todo o inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de nós. Seja íntegro. Filipenses 4:8 a Bíblia diz, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E eu entro aqui na minha conclusão, amado. Qual a outra característica de Caleb, de alguém que sabe para onde vai? Primeiro, servo. Segundo, íntegro, sincero, sem máscara, sem maquiagem, sem personalidade dúbia. Alguém que era objetivo e obstinado na promessa que recebeu. O quê? Perseverante. Nós precisamos, amado, disso. Eu tenho abordado muito sobre isso. Perseverança. A Bíblia fala de uma doutrina muito proeminente, que é a perseverança dos santos. E Caleb era alguém assim. Números 14, 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, diz a Bíblia. Oh glória, oh glória. Eu o levarei. Olha só o que Deus está falando. Olha só, houve nele um espírito. De quê? De perseverar em seguir o Senhor. Aí Deus fala, eu vou ter que levar esse cara na terra prometida. Eu vou ter que guiar esse cara. E eu não estou falando, amado, de salvação pelas obras, não. Não se engane, tá? Eu não creio pela salvação pelas obras, não. Não estou falando disso. Estou falando de característica de alguém que é salvo. Então ele diz, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Caleb era alguém perseverante. Torna a repetir o texto que eu li lá em cima. Josué 14:6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué, porque todo mundo estava cobrando a Josué, quando chegou em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia. Por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Aí ele diz, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Caleb não era alguém que se influenciava, amado, por aquilo que o olho via. Caleb andava por fé e não por vista. Aleluia. Então, amado, o reino dos céus, ele é tomado por violência, querido. Ele é tomado pelos guerreiros. Caleb falou, estou pronto para a guerra. Por isso que eu botei essa blusa aqui. Estou pronto para a guerra, estou pronto para a batalha, estou pronto para o combate. Olha o que a Bíblia diz aqui, Mateus 11:12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderarão dele. Outra tradução fala que pela violência vão se apoderar. E torna a repetir, eu não estou falando de salvação por obra. Eu conheço o texto de Efésios, eu conheço toda a doutrina da graça, amado. Efésios 2:8 vai falar, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não há nada que nem eu nem você possamos fazer para ser salvo. Cristo já fez tudo. Agora eu devo fazer a minha parte, de alguém que é salvo, não é isso? Ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Mas o texto continua, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Então nós somos salvos para as boas obras, não por causa das obras. 1 Coríntios 15:58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firme, sólido, estruturado, alicerçado na rocha, que é Cristo Jesus. Sede firme. O sede é o que ser hoje, amanhã, depois, sempre, até a morte ou Jesus voltar. Sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Viu os superlativos que Paulo atribuiu? Ser firme, constante, abundante. Perseverança. E entendendo que não é vão. Caleb falou, passou 45 anos e eu sei que não é vão, porque se Deus falou, vai acontecer. E o último texto aqui para a nossa reflexão de hoje. Sabe para onde vai? Sabe? Isaías 40:28 diz,
Não sabes, não ouviste, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga, não há esquadrinhação em seu entendimento, dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você está cansado da caminhada, o Espírito Santo hoje, nessa hora, nesse momento, ele tem poder de te renovar, te restaurar, te restabelecer, dar a alegria da salvação a você. Ele dá força ao que não tem nenhum vigor, diz a palavra. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os jovens certamente cairão, mas ele diz, ó glória, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Deus, ele tem o poder de te restaurar, Deus, ele tem o poder de te renovar, Deus, ele tem o poder de colocar a eternidade nos seus olhos e fazer com que ao longo do tempo, ao longo da sua caminhada cristã, ele possa fazer com que a eternidade esteja logo ali e não importa quanto tempo passe, aquele que crê no Senhor, acredita que piamente aquilo que ele prometeu vai acontecer, porque ele sabe de onde veio, sabe para onde vai, ele sabe qual é o destino. Essa é a mensagem que eu quero passar para você. E fique na paz, que na paz eu estou. Fui!